Olá, Gabriel Ricardo aqui do Farol da Liberdade. Temos mais esse devocional para compartilharmos esse momento de leitura da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar a respeito da inveja. Fala pessoal, Gabriel Ricardo por aqui, em mais uma manhã com vocês, compartilhando um café em mais um dia. É excelente ter você por aqui. Peço para que você se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, aperte aí o sininho que deve estar em algum lugar aqui embaixo. E assim você tem acesso às nossas notificações, assim que o vídeo sai, você já tem acesso. Tá certo? Hoje nós falaremos da inveja. E o nosso texto está em Números, tá? Números é o quarto livro da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números 12. E aí, nós lemos do 1 ao 16. Leiam comigo a respeito da história aqui de Miriam, Arão e Moisés. A minha Bíblia aqui é NVI, tá? Se quiserem ler em outra versão, vai estar um pouquinho diferente, mas gosto dessa aqui porque ela é mais fluida. Vamos lá. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos. Não permita que ela fique com um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. Então o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias para fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram para Azerote e acamparam no deserto de Parã. Então a Miriam aqui sente ciúmes, né? Ela acredita que Moisés, por ser casado com uma estrangeira, com uma etíope, que não fazia parte do povo hebreu, que tinha sido cativo, né, no Egito, libertado pela provisão do próprio Deus, tendo Moisés ali como seu principal profeta, Moisés, ele não cumpria mais o papel de profeta e de líder desse povo, porque ele havia se casado com uma gringa, com uma mulher que não era do meio deles. Então, ele deveria, de certa maneira, ali dividir seus papéis sacerdotais com Miriam e com Arão, né? Ela tinha inveja de Moisés, inveja do casamento que ele tinha construído através de um outro povo, né? Uma mulher de outro povo. Então, a inveja trouxe consequências físicas a Miriam. É pensado hoje dentro da medicina que 90% das doenças são
psicossomáticas, ou seja, são doenças que surgem na mente. Doenças de todo tipo, desde ansiedade, desde doenças de fato ali, cerebrais mesmo, síndrome do pânico, todo esse tipo de doença ligado à parte comportamental, né, que existe hoje, TDAH, N problemas, mas problemas físicos de fato. Câncer é uma doença que pode ser uma doença psicossomática. E 90% dos casos de doenças são doenças de fato psicossomáticas, começam aqui no cérebro, então começam através de um forte sentimento. E aqui, obviamente que Miriam foi punida por Deus, e obviamente que depois Deus a perdoa, né, e ela tem acesso ali a uma oração por Moisés que a cura, né, depois de um tempo ali de afastamento. Não porque Deus não poderia curá-la naquele momento, mas eu acredito que esses 7 dias aqui são meio pedagógicos do ponto de vista prático. Você vai ficar um tempo ali afastada do povo para que você pense um pouco no que você fez e depois de pensar, você pode voltar para o meio da galera sem maiores problemas, né? Já um pouco mais tranquilizada, entendendo o que a sua inveja te causou. E o que eu encorajo você hoje, nesse dia aqui, a partir desse devocional feito em números, é que você evite fofocas, conversas fofoqueiras. Evite a todo custo esse tipo de coisa, porque a fofoca, a inveja, falar mal, maldizer pessoas, é um câncer, é um vírus, um câncer em metástase que vai destruindo você por dentro. Não se aproxime de conversas desse tipo, procure evitar falar mal de pessoas nas costas delas, né? Você pode ter o teu julgamento firme a respeito ali das más decisões que essas pessoas tomam, você pode fazer tudo isso e você tem essa liberdade. No entanto, você ficar sentado para maldizer uma pessoa, principalmente uma pessoa que está sendo injustiçada ali por você, que o teu pensamento na verdade não é firmado de fato nas coisas que ela faz, mas na inveja que você tem dela, evite esse tipo de conversa a todo custo, isso destrói você por dentro. Aqui no caso simbólico de Miriam, que de fato teve uma chaga no próprio corpo como lepra, você carrega essa lepra na sua alma, que é pior do que uma física. Porque a física você vai lá e trata, você procura um médico, você procura algum acesso de medicina, medicamentos farmacêuticos para que você se livre desse problema. No entanto, quando é na tua alma, você não percebe, você é corroído por dentro. E quando você nota, já é tarde demais, você já foi consumido pela inveja, consumido por sentimentos baixos. Então, o que eu te desafio é que entender essa passagem da seguinte maneira: inveja e ciúmes só pode existir afastada, longe de Deus, tá? O texto aqui que eu leio para vocês como exemplificação disso é o texto de Tiago, tá? A respeito da inveja. Tiago 3,16 diz o seguinte: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e espécie de todos os males. Meu irmão, evite a todo custo a inveja. Seja grato pelo que você tem, observe a palavra de Deus e evite sentimentos baixos. Que hoje nós tenhamos essa palavra como norte das nossas vidas e, orando juntos agora, possamos evitar esses sentimentos baixos que destroem o nosso caráter e que colocam a nossa visão sob trevas para observar os outros de acordo com as nossas ambições, e uma vez que eles atingiram um lugar que a gente não conseguiu, a gente odeia essas pessoas. Não é esse o sentimento que a gente pode ter, principalmente sendo cristãos. Oremos juntos. Pai, livra-nos das nossas transgressões, principalmente das transgressões de inveja, de ciúme, de almas que estão ao nosso redor, Pai, de pessoas que estão em condições melhores, pessoas que estão em posições hierárquicas melhores do que as nossas, posições clericais, posições familiares. Que nós tenhamos a certeza, Pai, que o Senhor proveu essas pessoas em suas posições e que uma vez que elas estejam lá, elas estão sob o centro da sua vontade. Que o fato delas permanecerem nessas posições ainda
é misericórdia de Ti e é juízo contra nós. Então, Senhor, dá-nos a verdadeira dimensão de compreendermos o nosso coração e as nossas transgressões de ciúme, de inveja, para que possamos, Senhor, ser santos diante de Ti, para que possamos evitar todo tipo de inveja, toda sorte de males que surgem a partir desses sentimentos baixos, Senhor. Livra-nos da nossa própria maldade, Pai, e conforma-nos à imagem de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, que você vá para o seu dia livre desses sentimentos em seu coração. Ore a Deus para que você se livre desse tipo de sentimento baixo. Cristo, o Espírito Santo que te habita, te livrará desses baixos sentimentos. Vá para o seu dia com paz e volte aqui amanhã para termos outra reflexão. Até lá.